Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna Schroeder, professora. Sejam bem-vindos ao meu canal e a mais um vídeo. O assunto de hoje é uma reflexão. O quanto a arte pode nos ajudar a extravasar as nossas emoções? Mas antes de começar, eu gostaria de pedir para você já inscrever-se no canal, deixar o seu curtir e ativar o sininho para notificações. Eu comecei o vídeo com essa reflexão, propondo essa reflexão, por conta do novo projeto da Sandy, que é o 1039. E nunca um projeto musical mexeu tanto comigo como esse. Eu fiquei muito introspectiva, muito reflexiva após assistir ao multiclipe e ouvir as músicas. Eu estava com vontade de fazer esse vídeo há um bom tempo já, mas fui percebendo que ele não poderia ser só meu. Após dividir as minhas reflexões, eu propus que as pessoas participassem também com as suas reflexões, com as suas interpretações, porque da mesma forma que eu estava tendo esses sentimentos aflorados por conta desse projeto, eu queria saber o que as outras pessoas estavam vendo, o que elas estavam sentindo e interpretando. Então, esse vídeo vai ser um pouco um vídeo coletivo, tá? Inclusive, eu vou até fazer uma leitura depois das perguntas que eu fiz às pessoas para elas responderem, ok? Então, mas até o final do vídeo vocês verão essas participações mais que especiais. Esse ano de 2020 não foi fácil para ninguém, né? Não está sendo fácil para ninguém. Muitos planos indo por água abaixo, muitos projetos, e com todo mundo foi assim, né? E vendo as entrevistas que a Sandy concedeu sobre esse projeto, ela disse que estava aí com uma turnê pronta e tudo mais para esse ano. E quando ela sentou para tentar compor alguma coisa para esse momento, nada estava saindo e soando verdadeiro, né? Ela disse isso no Instagram. Ok, eu vou deixar o link aqui. O link não, vou deixar o post para vocês procurarem lá. Como todo mundo, acho, né? Eu pelo menos me apeguei muito à música, a filmes, livros, para tentar sair um pouco desse caos, né, que a gente se encontra. E ela disse que se apegou também muito às músicas que antes ela escutava, gostava, receberam um novo significado para esse momento. Então, essas 3 músicas são, eu vou falar na ordem em que ela concebeu esse projeto, tá? Mas não na ordem que elas estão no projeto em si. Que foram Lua Cheia, Piloto Automático e Tempo. A Lua Cheia foi essa música que deu a epifania, deu esse momento de epifania a ela, de entender que realmente essa música se encaixava muito nesse momento. A Piloto Automático foi o Lucas que a lembrou dessa música e a Tempo a Sandy acabou ressignificando essa música de sua autoria por se encaixar muito bem nesse momento e que já tinha emocionado a muitas pessoas na primeira live que ela fez em março, né, com aquele refrão mais do que certeiro de que isso vai passar também, né? Mas eu vou falar sobre as músicas um pouquinho mais à frente, ok? Se vocês prestarem atenção, uma palavra que está muito atrelada a esse projeto, definido tanto pela Sandy quanto pela mídia, é catarse. É um momento catártico? É a catarse? Mas o que é catarse? É por aqui que eu vou começar a esmiuçar o projeto. Catarse vem do grego catarsis e é um termo que foi popularizado por Aristóteles na obra Poética. Significa purificação, libertação de sentimentos e emoções reprimidas. É aquilo que espelha os sentimentos que a gente não está querendo confrontar e ajuda a gente a liberar. É como se fosse uma permissão para a gente pôr para fora o que está nos sufocando. Isso que a arte nos propõe. 2 outras palavras que a Sandy fala bastante também são alegoria e epifania. Epifania, né, como eu falei da música Lua Cheia, significa um momento de súbita compreensão. Enquanto a alegoria é uma interpretação que representa algo sob o sentido figurado. Esse projeto recebeu esse nome por conta de ser o tempo total das 3 músicas. Além do EP, tem um multiclipe em que as 3 músicas fazem uma história só, porque todo esse projeto foi concebido como uma coisa só. A arte da capa ficou por conta do Tainan Castro e na minha interpretação é como se ela estivesse tentando emergir de uma situação que nos afoga, que nos reprime, que nos sufoca. E ela tá com aquele olhar mais esperançoso, assim, mais... eu vou conseguir sair disso, ok? Mas eu gostaria de saber qual é a sua interpretação.
Comenta aqui para eu saber. Eu farei agora uma breve análise das letras. Eu ia fazer uma hiper completa, mas não vou fazer porque senão o vídeo vai ficar gigante e eu não quero cansar ninguém. Então, se vocês quiserem que eu faça um vídeo exclusivo sobre a análise de cada uma, comenta, tá bom? Mas é para comentar mesmo, hein? Se eu pudesse resumir a piloto automático em uma palavra, seria efemeridade. Por quê? Cada vez que a gente é confrontado com essa lembrança de que somos efêmeros e que tudo tem prazo de validade nessa vida, a gente passa a prestar atenção naquilo que estava ignorando há muito tempo, por conta da rotina. E é muito isso que essa música fala, né? Sobre como essa rotina, esse piloto automático nos consome e acaba nos tornando zumbis de nós mesmos dentro da nossa própria existência. Então, é muito complicado essa questão de você não querer se envolver ou manter-se invisível apenas porque os outros não te dão uma certa atenção. Não ter esse descanso por conta da culpa, frustração e preocupações, né? E sempre estar reclamando ao invés de estar agradecendo. Se parar para pensar, a gente tem muito mais a agradecer do que para reclamar. E tem aquela questão de que o ser humano só dá valor quando perde, né? Por esse contexto da pandemia, a gente só deu valor à nossa liberdade quando precisamos ficar presos em casa, isolados. Aí a gente começou a dar valor à liberdade, às nossas relações sociais e até mesmo aquela rotininha do trabalho de segunda a sexta, né? Para quem trabalha de segunda a sexta. E eu sempre gosto de fazer uma comparação aqui para essa questão de que a gente só dá valor quando perde, de quantas pessoas vão a um chá de bebê e quantas pessoas vão a um velório, né? Geralmente em velório você encontra parentes que nunca viu na vida, mas essas pessoas vão lá para prestar uma última homenagem, sendo que em vida elas nunca estiveram nem aí para a pessoa. Então eu acho muita hipocrisia do ser humano. Tem que dar valor enquanto está vivo, enquanto a gente está aqui. E é isso que essa música diz. Vamos viver, vamos, né, dar valor aos pais, né, aos familiares, vamos dar valor ao que realmente faz a vida ter importância. Na lua cheia, se eu pudesse resumir, seria em empatia, a gente ter empatia ao próximo. A gente perde muito mais tempo disseminando ódio do que disseminando amor, disseminando elogios, afeto, afeição, dando apoio às pessoas que estão lutando por algo. Parece que o ser humano tem uma sensação meio estranha, assim, uma relação meio estranha com a felicidade alheia, né? Parece uma eterna competição inconsciente, eu não consigo entender muito. E dentro dessa música, né, fala dessa questão de vamos elogiar pessoas, né? E que a gente anda construindo muros entre nós. O ser humano tem essa mania de sempre se apartar quando deveria se unir. E essa é uma situação em que a gente precisa se unir. Vide o uso da máscara, uma coisa tão simples, mas as pessoas não querem usar porque elas não querem ser privadas de nada. Mas isso, não para pensar que o mundo não está girando em torno do umbigo dela, entendeu? E que a ignorância de não usar máscara está afetando quantas pessoas? Na música também fala que a gente precisa marcar a presença na nossa vida, bater ponto ali todo dia, mesmo quando a alegria não tá, mesmo quando a gente não tem disposição para tal situação. Mas a gente tem que estar ali, tem que estar com a cabeça erguida, lutando, tentando viver, né? Tocando a vida em diante. E não deixar o medo, o ódio, o rancor serem alimentados, porque eles são monstrinhos que nos engolem. E nesse contexto da pandemia, como eu falei, né, essa falta de fé pelo egoísmo, né, a banalização da morte, ver quantas pessoas convidando umas às outras para festa. Gente, não é momento de festa, é momento da gente se recolher e tentar se cuidar ao máximo para cuidar do outro. Você se cuidando, você está cuidando do seu próximo. E fala também dessa situação, como eu já tinha falado, né, de que a gente precisa parar de olhar, de reclamar e passar a agradecer. Isso tem um ponto muito em comum com a piloto automático, né? Que fala nunca reclamar, só agradecer. E aqui fala o mundo anda reclamando demais. E a gente tá reclamando demais. Vamos tentar virar essa chavinha? A tempo. Se eu pudesse resumir a tempo em uma palavra, seria impermanência. E aqui ela tá dizendo, até no clipe também, ela meio que mostra assim, olha, eu também tô sofrendo, mas a gente vai sair disso com a cabeça erguida. E tudo passa, né? As coisas boas, as coisas ruins. Por isso esse contraponto que ela sempre faz com uma coisa boa e uma coisa não tão boa assim, na música. Aquilo que parece insuperável, que sangra, que paralisa,
uma hora vai passar e isso vai servir como um aprendizado, um crescimento para a gente mais adiante. Só que para o tempo poder fazer a sua mágica, a gente tem que deixar ele trabalhar. E com isso, a gente vai conseguindo superar as situações. Essa é a minha interpretação dessa música. E para a pandemia, é aquilo que o refrão fala, né? Isso vai passar. Isso vai passar. E no multiclip, ela fez um uso assim muito da linguagem não verbal, né? Vários elementos ali são importantíssimos para a gente entender mais a fundo e não é algo que você percebe de uma vez. Não, você tem que assistir algumas vezes. Eu assisti muitas vezes para poder pegar alguns detalhes e cada vez que eu assisti eu fui interpretando de outras formas e aquilo que eu já tinha entendido foi ficando cada vez mais forte em mim. Eu gosto muito do jeito que o clipe começa, que o começo é igual ao fim, e traz toda essa questão mesmo que ela quis passar dessa situação da pandemia, que são os medos, as frustrações, incertezas, os planos por água abaixo, né? E essa questão dela estar no bambuzal, na piloto automático, para mim é uma grande representação daquilo que eu falei, de que passou a olhar com outros olhos, tentando entender o que está acontecendo aqui, qual que é a situação aqui, tem uma saída, né? Nossa, eu nunca tinha prestado atenção nesse pedaço aqui. E ela olhando para cada detalhe, andando calmamente, os detalhes da abelha, da colmeia, tudo ali, o verde, né? Tem uma iluminação diferente nessa parte do clipe. Tem uma fotografia diferente ali, uma luz, dá essa sensação de que, nossa, eu abri os olhos para essa situação aqui, para isso que eu estava ignorando. Para mim é como se fosse muito parecido com março, né? Que tava todo mundo assim, nossa, realmente eu não estava dando atenção para minha família, eu não estava dando atenção para minha saúde, para o meu mental, né? Eu não estava... eu vou começar a meditar, vamos fazer oração, vamos fazer yoga, vamos fazer isso, aquilo, o outro. Quantas pessoas não entraram nessa, né, de fazer, mas só durou um mês, né? E depois a gente já viu que as pessoas começaram a guerrear em comentários em rede social novamente, né? E tudo foi por água abaixo, que o ser humano não consegue ter muita constância no seu comportamento, né? Principalmente quando é por uma coisa boa. É muito triste isso. E na segunda música, na lua cheia, eu acho muito interessante que, para mim, a minha interpretação é como se fosse aquele meio da pandemia que todo mundo ficou paralisado. E, poxa, isso aí não vai passar rápido. Isso veio para ficar um bom tempo. E agora, o que eu faço? Que desespero, né? Então vem aquela depressão, aquela sensação de impotência mesmo. E esse fato dela estar parada num local, chorando e falando algumas frases, eu acho muito interessante. Até eu vou ler as frases que ela dubla na música, que não é a música inteira que ela dubla, são só algumas frases. Eu vou ler só um instantinho. Então, as frases que ela fala no clipe, que ela dubla no clipe da lua cheia são: frases de ódio não vão vingar, chega pra cá pra falar de amor, ondas do medo não vão soar, fúria e amargura não vão se impor. Vem cá, a nossa crença se abalou, mas frases de ódio não vão vingar, chega pra cá pra falar de amor. O mundo anda reclamando demais, a fé na vida não firmou. Deixa a tristeza pra lá, vem cá. Vem cá olhar para as estrelas. Só essas frases dá praticamente um resumo da música, né? Já dá a entender o que ela quer passar. E enquanto ela vai dublando essas frases, né? Ela vai ficando com o semblante cada vez mais triste, né? Mais tipo, vamos, gente, por que vocês não estão agindo dessa mesma forma, né? De tentar entender que a gente tem que se unir, né? E dar valor ao amor e dar atenção ao amor, né? E aí a gente chega na Tempo, que ao final da lua cheia parece que ela tem uma epifania, um momento de uma emergência, de precisar fazer alguma coisa logo. Então ela sai correndo e aí começa a Tempo. E aí começa o clipe em que ela começa a correr pra lá e pra cá. E ela vai correndo, e eu meio que interpretei como se fosse a gente tentando sair dessa situação, tentando achar uma saída. Nisso vem, nessa parte do clipe, né, na música Tempo, vem a parte que pra mim foi a mais icônica, né, a mais forte, que foi o grito. Que chega aquele momento que vai, tenta,
e não consegue uma saída, não consegue uma solução daquilo e bate aquele desespero mora, assim. Então ela grita e grita com uma fúria, com uma vontade de jogar tudo aquilo para fora que muito me parece um exorcismo, né? O exorcismo da alma, aquele grito preso na alma, que é um grito que todos nós temos. Eu morro de vontade de sair por aí gritando. E para mim foi uma cena muito impactante. Eu chorei muito vendo essa parte do clipe, chorei muito vendo a parte da lua cheia também, porque a música foi fazendo tanto sentido com tudo que ela estava demonstrando ali no multiclipe que eu entendi o grau de sensibilidade daquilo. E a feição dela, eu vou tentar colocar aqui a foto. A feição dela depois do grito, para mim é muito forte aquilo, porque a cara que ela olha assim, aquele olhar de ela tá meio descabelada, né? Ela não consegue ficar tão descabelada, mas ela tá meio descabelada, o vestido já tá meio soltão assim, ela tá com a maquiagem toda borrada por ter chorado. Então você vê que aquilo é aquela cara de foi, sabe? Joguei para fora tudo aquilo que tava me empalando aqui, tava preso na minha garganta, né? Agora talvez eu consiga sair dessa situação. E esse final, e tudo isso está acontecendo enquanto tá passando aquele refrão, né? Isso vai passar também, que tem um vocalzinho lindo do Júnior junto ali, né? Repetindo a parceria lá que ele fez lá em 2010 no CD. E eu acho muito lindo, assim, o final. Lembra que eu falei que o final é muito parecido com o começo? E no começo ela tá com aquele olhar, né, mais de poxa, né, eu tenho que prestar mais atenção nas coisas. E no final ela tá com um olhar mais duro, um olhar de tipo, olha, eu passei por tudo isso, passei por todo esse percalço, mas passou, sobrevivi, né? Consegui passar por isso e tô mais forte agora. Então é um olhar mais duro. E eu acho incrível, assim, porque daí começa o clipe ela abrindo os olhos e começa ela fechando, né? E é incrível, aquela maquiagem borrada ali tem toda uma simbologia, eu acho demais. É muito interessante perceber o quanto ela conseguiu fazer uma história com realmente as 3 músicas que pareciam soltas, né, tão diferentes umas das outras, elas no fim acabaram sendo um complemento uma da outra. E elas acabaram sendo uma história, uma coisa só. E agora vem a parte que eu mais queria. Como eu já dei toda a minha interpretação, todas as minhas reflexões acerca desse projeto, agora eu tô trazendo, né, os meus participantes, os meus convidados, que com a devida autorização de imagem e palavras vão aparecer aqui. Eu disse que poderia ser por mensagem, né, por texto ou por vídeo. Então, uma pessoa só manda o vídeo, os outros mandaram por texto, tá? Então, eu vou colocar aqui a imagem deles e vou fazer a leitura. Não vou dar minha opinião sobre porque é justamente para mostrar que cada um teve a sua interpretação, ok? E para entender, cada um respondeu um tanto de perguntas que eu fiz, um post lá, perguntando quais detalhes você tinha percebido, qual foi a sua leitura do clipe, qual música foi a mais tocante e qual clipe, e como você recebeu as músicas, né, e o clipe, qual era o seu estado emocional naquele momento, né? Então, só respondendo meu aqui, para mim a música mais tocante foi a Lua Cheia e o clipe para mim foi a do Tempo, justamente a da Tempo, né, da música Tempo, justamente por conta do grito. E agora eu vou começar a leitura aqui dos cards, ok? Gosto da cena em que ela para no caminho aberto do bambuzal. Parece que ela tem que tomar uma decisão, se fica ali na calmaria ou se vai adiante desbravar esse mistério. Na minha percepção, o clipe faz um paralelo com o cenário que o mundo enfrenta com essa pandemia. O primeiro vídeo mostra aquele momento inicial de descoberta e dúvidas. O que está acontecendo por aqui? No segundo, ela já explorou tudo e a ficha caiu. Não está nada bem por aqui. Desespero, desesperança, sem luz no fim do túnel. No terceiro vídeo, assim como todos nós, ela tenta sair dessa situação, achar caminhos e grita para quem quer ouvir que está cansada dessa situação. Embora alguns momentos do clipe sejam de total tristeza, todas as músicas trazem uma mensagem positiva.
o que eu acho que casa muito bem com aquele velho e necessário clichê. A esperança é a última que morre. Algo que temos nos agarrado muito nesses momentos de incerteza, de que isso vai passar. Música e clipe, Lua Cheia. Eu não conhecia essa música e achei a letra dela linda demais. Trata da vida real, do cansaço, de esperança e de buscar felicidade e tranquilidade. E no clipe, sem estruturas para ver a Sandy chorando, né? Ela deu um show de interpretação. Surpresa! Não por duvidar do talento da Sandy, mas por ela ter trazido uma sonoridade tão diferente do que ela costuma apresentar, por ter saído da zona de conforto mesmo. Gostei muito do som, das escolhas da música, da interpretação, da sensibilidade e riqueza de detalhes do clipe. Um trabalho completo e lindo. Aceitação do momento que vivemos. Acho que nunca fui o tipo de pessoa que se revolta com o que não pode mudar e na situação atual a gente só pode ficar firme e fazer o possível para seguir em frente. Ouvir que isso vai passar me dá ainda mais força. Quando a Sandy divulgou o projeto, eu fiquei meio triste, porque estou naquela fase em que tudo que remete de certa forma à pandemia me deixa mais triste. Primeiro eu ouvi no Spotify, tinha acabado de acordar e gostei, mas quando vi o multiclipe, nossa, me deu uma tristeza. Eu acho que por vê-la naquele lugar, muito lindo por sinal, parecia que estava meio perdida, buscando respostas e isso fez com que me identificasse com ela. Não apenas por conta da pandemia, mas em outras áreas da vida, trabalho, fé, amigos, etc. Aí pegou meio pesado para mim, mas como o trabalho dela ficou lindo como sempre. Amei o lugar, a roupa, a fotografia e a voz, claro. Isso vai passar. O que mais chamou a minha atenção foi a Sandy no meio da floresta, no início do clipe. Depois em um campo aberto e no último voltando para a floresta. Percebi que o clipe aponta a preservação da natureza. O segundo clipe mostra a parte mais dramática do multiclipe em si, pois é o momento em que cai a ficha de tudo que estamos passando. A câmera mostra sempre o rosto dela se emocionando, chorando, se lamentando. É como se ela conversasse somente consigo. Foi o que todos nós fizemos. Começamos a filosofar sobre a vida e também uma autoavaliação. Depois, a câmera se afasta e mostra tudo ao redor e ela tenta voltar para o que era antes. Corre e aparece na floresta toda descabelada, maquiagem borrada e até o vestido com uma manga caída, retratando o quanto lutamos nessa pandemia. No início, não fiz uma boa leitura do clipe, pois fiquei impactada com tanta beleza e talento da Sandy. Só consegui prestar atenção nos detalhes na segunda vez em que vi o multiclipe. Aí percebi a abelha, lá do primeiro clipe, né? Lá você percebe que a abelha está construindo uma colmeia. É como se nós estivéssemos construindo algo dentro de nós, mas que leva tempo e trabalho. A música que mais me emociona é Piloto Automático, pois fala do inevitável, que a vida passa muito rápido e temos que aproveitar e agradecer o que temos. Já o momento do grito da Sandy foi algo que me surpreendeu positivamente. É como um chutar o balde, parar de chorar e juntar os cacos, pois a vida continua. Em outras palavras, é uma mensagem de esperança. Graças a Deus, o momento em que ouvi a música estava muito bem espiritual e pessoalmente, pois por incrível que pareça, nessa pandemia foi o momento em que tive grandes conquistas profissionais e familiares, e claro, uma elevação espiritual. Então o clipe não me emocionou na primeira vez em que assisti, mas sim na segunda. Deu até um nozinho na garganta. Olá, gente! Ai, que delícia poder participar desse vídeo maravilhoso da Bru aí, né? Nossa, show de bola, né? Esse projeto que ela fez aí também, da gente poder interpretar um pouquinho melhor esse EP 10 e 39 da nossa querida Sandoka, né? Então, vamos lá. Então, ela desafiou a gente aí com algumas perguntas e eu vou responder, assim, as coisas que mais me tocaram nesse clipe. Então, assim, eu também, amiga, fiz uma lista também das coisas. Os detalhes que eu mais percebi foi aquele do bambuzal, eu já tinha comentado com você lá na tua live, que o que eu interpretei daquilo, que aquele bambuzal enorme, 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 e ela tão, né, pequena, naquele mundo gigante, é o que a gente é, né? Nós somos tão pequenininhos nesse mundão. Então, e depois aquele olhar perdido, com medo de tudo, né? Foi o que mais ou menos o que a gente sentiu. A gente ficou perdido, com medo, a gente não sabia direito como que as coisas iam acontecer diante de uma pandemia, né? As coisas também que eu peguei, que me liguei, foi nas
nas frases que ela, lá na Lua Cheia, que maravilhosa aquela música, eu não tinha conhecido. Se você pegar todas as frases, parece que forma uma oração, assim, ou alguma coisa dizendo assim, gente, deixa o medo de lado, deixa as coisas ruins de lado, para de falar coisa ruim, de ficar chamando coisas assim, tipo, falando, ai, não vai dar certo, não vai dar certo. Não, vai dar certo, a gente vai conseguir, a gente vai sair dessa, vai passar, né? Então, e no final do clipe da Lua Cheia, eu gostei que ela falou assim, aquele olhar dela assim, tipo, peraí, alguma coisa eu tenho que fazer pra sobreviver, né? E foi bem legal. E no finalzinho foi aquela maquiagem super borrada, de choro, tipo, vai, é o que a gente tá acontecendo, a gente tá lutando aí, mas vai dar tudo certo no final. Então essa foi minha leitura, que tipo, no começo foi aquela que a gente se perdeu, tava com medo e tudo, depois a gente teve o nosso momento depressivo, né? Tipo, ai, será que a gente vai sobreviver? E agora a gente tá no momento de força, não, a gente vai conseguir, vai passar, vai dar tudo certo. E a música mais tocante pra mim foi Piloto Automático, desde a época lá do Superstar, eu acho aquela música incrível. E a minha primeira impressão que eu tive, na verdade eu tive que assistir 2 vezes, porque a primeira eu não consegui assistir com muita calma, daí a segunda eu assisti com mais calma. Eu tive aquela impressão realmente, não, nós temos que fazer tudo com muita calma, pensar com calma no momento que a gente está vivendo nessa loucura. Mudar a nossa rotina, mudar a nossa vida, porque olhar para as coisas pequenininhas para a gente sobreviver, né? É uma mudança de vida. E o momento que eu assisti, meu momento emocional, foi no pior momento, eu tava de TPM. Mas foi, então assim, me tocou mais ainda. Então, agora eu tô nesse momento revendo de novo, revendo esse vídeo, a gente percebe que meu momento emocional agora tipo, tá sendo de força, né? Afinal de contas, eu tenho uma filha, minha filha precisa de mim, ela precisa sobreviver e eu preciso sobreviver para ela. Então, é a frase final. Isso vai passar também, tá bom? Beijo! Sandy sempre me inspirou, mas com este TP posso dizer que ela me salvou. Eu estava há algumas semanas me questionando sobre vários pontos da minha vida e pensando até em por que existo. Foi uma crise existencial pesadíssima e dias de muita tristeza. O anúncio do novo trabalho dela não me empolgou tanto, diferente de todas as outras vezes que ela divulgou algo. Porém, ao ouvir as regravações, eu chorei feito criança e as músicas ficaram no repeat por horas seguidas. O multiclipe só reforçou os sentimentos. Depois desse lançamento, parece que toda a angústia foi sumindo e a forte mensagem das músicas me fez sorrir de novo. Não sei explicar o impacto que esse trabalho teve sobre mim, mas desde então estou presa no EP 10 e 39 e ele tem sido minha dose diária de antidepressivo. Sandy me salvou. Piloto automático. Fala de coisas que gostaríamos de fazer e são possíveis de realizar, mas por estarmos presos na nossa rodinha de hamster, deixamos para depois e às vezes é tarde demais. Lua cheia. Nos fala para ver as coisas boas da vida, criar memórias, falar de coisas boas, elogiar ao invés de apontar dedos, criarmos pontes ao invés de construirmos muros. Tempo. Fala que tudo passa, coisas boas e ruins acontecem e passam e nada para sempre. Tudo passa, o tempo é sábio e incontestável. Cada música nos remete a um período da pandemia, como nós recebemos a notícia de que teríamos que sair da nossa rotina, depois a paralisação e a incerteza de como seria dali para frente e de que tudo vai passar, porque tudo passa e o tempo é o melhor remédio para tudo. Agora a interpretação da minha mãe. Assisti ao multiclipe em um momento em que estava tranquila, prestando o máximo de atenção na mensagem que a Sandy quis passar. As músicas são muito tocantes. Não esperávamos uma pandemia, nossas rotinas foram modificadas. Ao vê-la correndo, entendi que parece buscar liberdade, uma saída dessa situação. O bambu é uma das plantas mais fortes da natureza, e é em meio aos bambus que ela parece buscar força. Mas para mim, a parte mais marcante de todo o multiclipe foi o grito. Ela ali representa a todos nós, o grito que todos gostaríamos de dar, um grito de libertação. E por ser a parte mais marcante, além de ter em si a mensagem mais certeira, é que a música Tempo é a minha escolhida, bem como o clipe. Tudo passa, e isso também vai.
Gente, mais uma vez aqui, aproveitando para agradecer essas participações lindas de vocês no vídeo, contribuindo com as suas interpretações. Obrigada de coração. É incrível como a leitura de mundo de cada um influencia no modo como interpretamos as coisas, não é mesmo? Você veja só, uma mesma obra e tantos pontos de vista diferentes, tantas catarses. E a arte é isso, né? É um respiro nessa loucura da vida, é um chamado à realidade. Aqui nesse projeto, nessa obra de arte, que para mim é uma obra de arte, a mensagem seguinte não se preocupe, tá difícil, tudo vai passar e tudo vai ficar bem, porque afinal de contas, isso vai passar também.